Oi, gente, saudação a todos, né? Bom, quero tomar um pouco do seu tempo e me dirigir a você aí mesmo, né? Com a seguinte pergunta logo, né? Por que que fugimos tanto, né, dos nossos pensamentos, dos nossos pensares e tal, né? Isso é interessante, e eu quero retomar esse nosso diálogo, mas sempre embasado no pensador, né, em coisas palpáveis, né, porque a pessoa sai por aí atribuindo pensamentos aleatórios, eu acho que não é muito suficiente para todos, né, em termos de abordagem filosófica. E, por outro lado, a tendência nossa, né, e a concepção nossa de filosofia de que seja uma isenção total, né, dos pensamentos, para que a gente não passe a ser considerado como qualquer discurso, digamos, a priori, né, ou preconcebido como o dono aí da verdade, né? Bom, dito isso, então, por que fugimos tantos do nosso pensamento, né? E aí a gente já podemos aí encampar, né, o pensamento do René Descartes, né, quando ele fala do penso, logo existe, tá uma coisa tão discutida aí por todos, né? E porque tem, né, lá a sua dose, né, de concepção que traz uma certa concretude, digamos assim. E ele diz o seguinte, que dentre de todas as incertezas que temos até aqui, porque toda a nossa concepção cognitiva até aqui não tem nos provado nada da nossa existência, do porquê existimos, enfim, de todas as concepções que temos, por que vivemos assim ou assim, não é assado não, porque vivemos assim ou assim. Então, é interessante quando ele coloca isso, a questão do pensamento. Por que fugimos do nosso pensamento se ela ainda é das incertezas a coisa mais certa que temos, né, de tentar atribuir aos nossos pensamentos algo que possa ter um grau de convencimento para conosco mesmo, né, e tal, né? Então, veja bem, quando ele fala das incertezas, né, que existe no mundo até aqui visualizadas, ele fala exatamente disso, né? Se há naquela questão rapidamente tal aqui, que o nosso tema é um pouco diferente, mas pegando esse gancho aí do Descartes, é aquela de que se há um pensante, né, há nós, né? Nós existimos, porque nós somos os pensantes, né? Se há um objeto que deve ser pensado, e se um pensamento existe, deverá haver um pensante. Ah, interessante? Então, não temos por que nos furtarmos, né, do nosso pensamento. E o que vemos aí é que, em termos de filosofia, sociologia, uma série de coisas, as pessoas não estão muito propostas a pensar, né? E aí já nos remete imediatamente ao nosso tema, né, que podemos chamar de o livre pensador, né, aquele do senso comum. Por exemplo, nós temos a mania, né, de resgatar dentro desse positivismo moderno tudo aquilo de bom, de palpável que existe, né? Então, tudo nós clamamos, tudo nós aceitamos como algo ótimo, desde que tenhamos alguém, né, nos dizendo, olha, isso é bom, isso é ótimo, isso é interessante para você. E aí o que acontece com o livre pensador? Ele exatamente encampa, né, esse pensamento, sem atribuir a esse pensamento qual a sua origem. Afinal, já o Descartes já coloca isso aí anteriormente, a gente vem falando. Como assim, né? De onde vem esse pensamento, né? Por que somos levados a pensar desta maneira? Não é interessante? Porque o problema todo é o chamado livre pensador, ou aquele que fala sem pensar, digamos assim, né? Em contraponto ao pensamento livre, que seria um resgate
de uma coisa mais aprofundada, né, em termos dialéticos. Então, veja bem, o livre pensador é aquele que atribui a tudo um grau de bondade, né? Um grau de eterno prazer, de eterno, digamos, em que ele satisfaça os seus desejos, né, enquanto pessoas humanas, etc. Né? E a partir daí, há um envolvimento, né, tão grande desse pensar, né, desse pensar meio que aleatório, que se transforma isso numa coisa positiva. Quer dizer, no entanto, o que você tenta colocar e ver como uma coisa tão positiva pode não sê-lo, porque é exatamente isso, devido à falta do seu processo de conhecimento em saber, né, exatamente de onde vem essa dita ideia, esse dito pensamento tão legal, né, tão bom para ser aplicado, né, em todos os seus meios, né, de vida, né, de pensamento, né, de cognição, em que você não se dá o trabalho de ver de onde vêm esses pensamentos. E aí você acaba incorrendo em quê? Na questão exatamente continuista que a gente tanto bate aqui, de que por que as coisas não mudam? Né? Por que esse pensamento, eu não consigo saber de onde ele vem? Né? É um pensamento que eu devo atribuir com um grau de positividade, mas que ocorre em mim um processo, né, de que eu saiba qual a origem dessa ação que eu estou pretendendo vincular, desta ação que eu estou tentando fazer com que ela se torne concreta, digamos assim, né? Porque se a gente pensar bem e a gente ver bem as coisas, nós agimos muito na questão do sentido. Nós acreditamos naquilo que vemos, naquilo que sentimos, naquilo que absorvemos como bom, né, através do olfato, da audição, da visão, quando não, esse mundo dessa realidade que se apresenta para nós, ela é, de certa maneira, voltando aí novamente ao Descartes, ineficaz, né? E não digamos, concreta. Ineficaz por quê? Porque ela não prova nada, ela chega a ser o que ele chama de o Deus enganador, que nos induziu até hoje a um pensamento de que ele não existe, né? Essa coisa que pensamos existir, né? É algo que precisa ser devidamente, digamos, comprovável. Então, aí ele coloca de que realmente eu até concordo com isso, né, de que a única coisa que temos de certo nesse mundo, nessa nossa convivência enquanto ser humano, é a coisa do inverso, digamos assim, né? É de que a única coisa que temos de certeza é a incerteza. Não é interessante isso? Porque nada até aqui nos foi provado como concreto, como uma coisa palpável, absoluta. Né? Então, é muito interessante esse pensamento. Quando nós iniciamos perguntando por que fugimos tanto, né, do nosso pensamento? Né? Por que não atribuímos a esse pensamento, que é o que ele tem de mais concreto, e aí porque somos pensantes, né, exatamente, e por conseguinte aí existimos, né, com certeza existimos porque pensamos, tentamos atribuir esse pensamento de uma maneira mais saudável, mais concreta. E aí eu me proponho, né, como sempre, novamente, a sugerir, né, a você que estuda, né, que está aí cada vez mais tentando se aprofundar, ou que dê um tempo nos seus estudos, né, nas suas leituras, que, por favor, se aprofunde mais, né, sobre
o que está acontecendo, se aprofunde mais, principalmente na filosofia, né? Tente entender que a filosofia é algo que ela não se propõe a te dar soluções, né? Mas ela propõe a você algo que você consiga, né, aos poucos, né, e também com muita leitura, muito estudo, entender aquilo que está se passando, né? Porque na medida em que você entenda o que está se passando, fica muito mais fácil para você administrar a sua existência, né? Administrar a existência de todo o seu corpo familiar, físico, né? Enfim, então eu proponho de que a gente estude mais, porque se nos atribuirmos a um processo de que não, está tudo bem, está tudo certo, então você está tentando ir contrário aos seus próprios pensamentos, né? Porque poderiam lhe ser cada vez mais úteis, né? E mais agradáveis, mas visto como algo que pudesse realmente atribuir a você uma resposta daquilo que você tenta entender, mas que até aqui tem sido difícil, né, meu amigo? Então parece até ser complicado o que eu estou tentando aqui dizer, mas não é não, basta que você leia aí. Pega aí o livro do René Descartes, né, da Meditações Metafísicas, e ele dá uma geral nisso que é capaz de esclarecer a gente em muito. Agora, meu amigo, se a gente nunca tentar se aprofundar na questão do estudo, na questão da cognição, de um modo geral, né? Fica muito difícil, realmente, e é aí que, né, sem querer botar novamente, bater na mesma tecla e tal, mas é preciso recolocar isso, que é o sistema, né, que nos coloca, né, nos faz pensar dessa maneira, né? No fundo, somos aquilo que a gente falou, o livre pensador, que quando tanto falamos, tanto gritamos, tanto esperneamos contra o sistema, nós não estamos contra os sistemas, muito pelo contrário, nós estamos o reafirmando, né, para o desespero nosso, né? E isso ocorre muito, principalmente com a chamada esquerda, não reflexiva, claro, né? Com a esquerda que está aí, né? Que solta, que está aí não, né? Que não estamos aqui discutindo esquerda e direita, mas que a esquerda e a direita são termos que já estão devidamente deslocados, né? De qualquer concepção, né? De discussão sociofilosófica, sociológica, etc. Então, mas é através do conhecimento que está o poder, né? Se você quer ter algum poder, e até um poder sobre si, sobre os seus pensamentos, você precisa se aprofundar no estudo, né? Sem dúvida nenhuma. Então, meu amigo, era essa mais ou menos a tentativa, né, que eu estou aqui fazendo de trazer até você algo que possa, né, fazer com que você, olha só, vou realmente me aprofundar mais nesse estudo para que eu possa entender melhor o que está acontecendo. Não é interessante? Então, por favor, vamos aí estudar mais, vamos pensar mais, sim. Não vamos deixar que as pessoas pensem por nós, tipo o livre pensador, né? Aquele que fala, pensa, mas pelo contrário, está apenas sendo um instrumento continuador daquilo que todo um processo capitalista, neoliberal impõe a todos nós, né? Que é o fracasso, né, da nossa dinâmica, né, de conduzir os nossos próprios pensares. Tá ok? Então, eu quero desejar a todos aí, né, um processo de conhecimento mais avançado e que a gente esteja aí na luta sempre, pensando cada vez mais e profundamente. Então, olha só, dá
né, um joinha aí, né, se inscreve no canal para dar uma força, né? Estamos aí até qualquer hora.